Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Áries. É a leitura coletiva, temporal, tá? Não vai ressoar para todos, pode ressoar em outro momento. Dá uma olhada nos outros signos que tu tem forte no mapa. Não esquece, se não tá inscrito, te inscreve, curte. Nós temos o hype também, se gostar da mensagem, quiser colaborar para fazer o canal crescer. Tá? Leitura coletiva, leitura particular, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se tiver interesse, entre em contato comigo ali que eu explico direitinho, tá? Como é que funciona. É isso, gente. Vamos canalizar aí o que é que o universo tem. Façam as perguntas de vocês. Se chegou aqui é porque já se interessou pelo título, porque talvez a mensagem que vai chegar ainda, né? Já tenha te alcançado, então boa sorte aí pra vocês. Espero que a espiritualidade entregue as mensagens a quem precisa, quem merece. Espero que venham coisas boas. O que a espiritualidade quer entregar para o signo de Áries? A Torre. É uma desconstrução, né? O caos. A necessidade de começar tudo de novo, do zero, né? A Torre vem quando é um casamento desfeito, gente. A Torre vem quando há necessidade de uma mudança, né? É uma mudança abrupta, né? É um casamento que acabou de uma hora para outra, tá? E era um casamento que, a princípio, era feliz. É o que parece, né? Pelo menos, porque tem um 4 aqui, um 10 de copas. Ali vejam que é um castelo ali, né? Tem ali uma coroa. Então, cada pessoa caiu para um lado ali. O que mais a gente tem? O que nós temos pro 10 de copas? A morte. Parece que caíram duas cartas juntas, duas cartas do signo de Escorpião. É interessante, né? Porque o que me parece que se era bom, né? Por que acabou desse jeito? Tá? Por quê? Porque houve a necessidade, né? De ruir aquilo, porque ia ruir de qualquer forma. A Torre fala muito de uma intervenção divina, né? Uma coisa abrupta, mas necessária, né? Assim como a morte. Então, houve essa necessidade, né, dessa torre para que houvesse um renascimento, né? Para que se tivesse outra chance aqui, tá? Também, tá? Não vão levar isso, né? Só pode, para algumas pessoas, poucas pessoas, tá? Isso aqui pode ter tido uma interferência, tá? De outra pessoa, né? Uma terceira pessoa, tá? Que quis acabar com isso, né? Porque nós temos aqui a torre e aqui a morte. Então, e no meio temos uma união aqui, né? Muito feliz. Isso aqui é muita realização, gente. Só que tem duas cartas de fim, né? De terminar um ciclo. Tá? Mas o interessante é que depois da morte vem um 3 de copas. Então, tanto pode ser para uns, né? Para alguns pode ter havido aqui um triângulo, alguém que, né, se resolveu ter uma outra vida, né? Eu não entendo por quê, né? Porque se aqui estava feliz, não entendo, não sei, tá?
tá? Isso aí eles não estão me dizendo. Eles estão me dizendo que se está ressoando para vocês, isso aqui foi aqui existia estabilidade, existia felicidade, né? Mas foi um ciclo que terminou, tá? E tanto pode ser para começar um ciclo novo, porque isso aqui é comemoração, tá? Ou pode ser alguém ter se envolvido, uma terceira pessoa ter se envolvido, ter havido traição, né? Triângulo amoroso. Aqui tem o 10 de espadas aqui no fundo. Aqui tem o 6 de ouros. Aqui tem 3 pessoas também, né? Como se... aqui ele tá dando ali umas migalhas para uma pessoa ali, né? E a outra tá até de lado ali, não tá ganhando nada. Então, se for essa situação, se vocês souberem já, né, gente, não vão... Se isso aqui aconteceu com vocês, né, é muito discernimento para definir qual é das 2 possibilidades aqui, tá? Vamos ver o que mais. O que mais tem para Áries? Pagem de espadas. E o mundo. Outra carta de fim e começo, só que essa aqui traz a necessidade, né, de findar uma situação para renascer, né? Essa aqui também, tá? De outra forma, porque essa aqui traz mais uma estrutura, né? Essa estrutura aqui. Então, o pajem, ele pode estar falando de uma vontade, uma consciência, né? De um movimento, então, para mudar isso. E o interessante é que, se aqui está havendo um recomeço, né? É como dizer que eu estou muito incentivado, né? Eu estou com muita vontade de fazer isso, eu estou muito animado aqui. Animado seria mais o fogo, né? Mas aqui eu tenho... eu quero virar, né? Isso, eu quero terminar esse ciclo aí para começar uma coisa nova, diferente. Também, tá? Se for aquele caso de triângulo aqui, ou de uma interferência, né, que pode ser, às vezes não é nem um amante, né, é uma outra pessoa, né, pode ser família, pode ser grupo de amigos, tá? A questão é que aqui houve, né, o rompimento, né? A morte, ela rompe, ela termina, tá? E se aconteceu isso, essa pessoa que se permitiu aqui, né? Porque se nós temos aqui uma estrutura feliz, né? Não são... provavelmente uma pessoa que tomou uma atitude, né? Uma pessoa decidiu mudar isso, tá? Decidiu sair disso aqui, tá? Considerou que isso aqui era, né? Causou até essa torre. Então, é como aqui, essa pessoa agora tá, essa pessoa que saiu, tá? Ela tá vendo a verdade e ela está, ela quer expor isso, ela quer falar, ela quer se movimentar, né? Ela quer esclarecer isso,
é para realmente, sabe, terminar esse ciclo todo aqui, deixar isso aqui para trás tudo. Tá? Não sei, né? Não sei se são vocês ou se é outra pessoa, tá? Tem um Cavaleiro de Pentáculos, né? É como eu agora sei a verdade, ou agora eu quero falar, eu quero expor, eu quero começar de novo, eu quero começar bem. Agora eu sei que, se a gente olhar aqui, né? Eu sei que isso era o meu mundo. Que essas 3 cartas juntas aqui são muito... É muita completude, né? É muito amor, é muitas coisas boas. Porque o mundo traz tudo, né? Traz todos os elementos, os 4 signos fixos, traz aquela certeza de ter trilhado uma boa jornada. Então, é como se estivesse, né? Eu estou pronto para outra agora. E com a energia de um pajem, né? De uma pessoa inocente, uma pessoa que tá com vontade de fazer. Eu não sei qual é a situação de vocês, tá, gente? Vocês também têm que adequar aí, né? A cada situação, se for alguma coisa parecida, né? Adapta, né? Aqui tu pode olhar e dizer assim, não teve ninguém ou teve alguém, né? Também pode haver aqui, tá? Essa pessoa aqui, ela ter agido impulsivamente, tá? Acreditando que ela ia ganhar o mundo quando ela decidiu terminar isso aqui. Né? É como o meu castelo aqui tremeu, né? E deixou de me oferecer aquilo que eu já estava acostumado, né? Alguma coisa ruiu aqui, alguma coisa se desmanchou. Então eu só resolvi que eu ia procurar outra felicidade em outro lugar. Tá? Porque se a gente avaliar aqui que tinha 10 copas e aqui só tem 3, ficaram 7 pelo caminho, né? E o 7 é aquela carta dos enganos, né? De olhar ali um monte de taça e não saber o que escolher, ou estar sendo oferecido um monte de opções, mas uma delas é boa, 2 no máximo, né? O resto é engano. Então a gente pode dizer aqui que esse ciclo aqui, tu saiu de um 10 para ir, tu ou a pessoa, né? Saiu de um 10 para ir para um 3, tá? Página de espadas aqui, agora tu tá enxergando o que tu fez, agora tu tá enxergando a verdade e tu quer tentar começar de novo, tá? Ou eu fiz, né, aqui, eu fiz uma escolha aqui e foi uma escolha imatura, né, foi impulsivo também, né, machuquei bastante, né, porque ele tá com a espada erguida, então a espada, ela tá em movimento e em posição de comunicação, né? Que a espada traz a fala também, tá? Porque eu queria viver uma outra história, um outro mundo, tá? Aqui tem um Cavaleiro de Pentáculos, né? Que é alguém vindo entregar um as de copas, tá? De novo 6, hein? Isso aqui é como... agora eu quero entregar equilibradamente, né? Agora eu quero fazer a justiça, né? Por essa situação. E, interessante isso aqui, ó. Porque aqui nós temos a carta do diabo, né? E um as de pentáculos e uma rainha de pentáculos. Então, parece que tem alguém aqui que agora vê, né? Que se deixou levar, né, por enganos, por orgulho, por mentiras. O que nós temos aqui para esse mundo e esse 10, sol? Tanta carta bonita, né? Tanto arcano maior. 2 cartas de destruição, né? De fim de ciclo, de
de, é, de profundidade mesmo, né? A Torre e a Morte, elas são cartas pesadas, né? Mas o mundo e o Sol é como se tudo agora, esse novo começo aqui, esse novo ciclo, né? Inclusive, aqui pode ser, é que tá embaixo aqui, né? É difícil dizer isso, mas pode ser também, tá? Tu recomeçar tudo, porque aqui é um nascimento. Essa carta fala de nascimento, né? O Sol. Então, não é à toa que quando a gente nasce, o nosso signo do Sol é o nosso signo, é o signo de Áries, que, né? Quem tem Sol em Áries é onde, né, onde estava, né, o Sol na hora que eu nasci, em qual signo ele estava, né? Então, é o nascimento, ele é uma criança, né, nua. Essa carta aqui, ela é a sequência da carta número 18, que é a Lua. Então, a carta número 18, ela fala da passagem, né, do outro lado, né, da morte, inclusive, né, do outro lado da vida. Como no espiritual, né, o que a gente, aonde a gente só tem, a gente não tem mais a matéria, né? Então, quando passa pro 19, é como ali tem um muro, é como, bom, tu vai nascer de novo, então tu vai ter outra oportunidade, né? O Sol nasce todos os dias. Do lado do mundo, é como dizer, se tu tiver mesmo vontade de trilhar esse novo caminho aí, o Sol, né, é muita, olha só, gente, que bonito, o carro e o 10 de pentáculos, eu falei, né, porque aqui nós temos uma estrutura, tá? Aqui fala-se muito de um casal ali, né? É a carta das almas gêmeas, chamas gêmeas, né? Para quem acredita, tá? São os 2 11s, né? Então, é difícil a gente não falar, né, que isso aqui envolve relacionamento amoroso, né? Porque tem copa e copa, tem 2 cartas do signo de Escorpião, que é de água. Aqui também tem, né? E aqui fala de uma construção bem difícil a gente não falar, né? Teve aqui bastante interferência, inclusive, uma rainha de espadas, tá? Mas é interessante, ó, aqui temos os amantes, né? A carta da traição, né? Do engano, de ter saído ali pé por pé, né? Roubando alguma coisa, enganando alguém, né? E a carta do Hierofante que fala, né? Fala de casamentos, né? De uniões. O 7 que eu falei. E o julgamento, outra carta de Escorpião. Tem bastante aqui. A rainha de copas também, né? Dos signos de água. Aqui se deixou iludir aqui, né, pela como é que se diz, assim, uma expectativa de uma colheita, né, que não era aquilo que parecia, né. Mas o interessante é que quando eu me movimento, quando eu consigo enxergar que depende de mim aqui, fazer esse movimento, mudar isso, né, daí vem o julgamento, é como libertação de karma, né, gente? Mas aqui, apareceram aqui 3 cartas, né, do signo de Escorpião. Eu tô batendo nisso porque isso fala da Fênix, né? É muito profundo, assim, esse renascimento, esse renascimento mesmo. Nós temos aqui 2 cartas que falam de fim e recomeço, e o recomeço do lado do mundo é o Sol. Olha, o 2 e o rei, né, tinha saído a rainha de espadas,
O 2 de copas aqui, né? É uma união mesmo, tá? Parece que, resumindo aqui, teve uma estrutura aí que era boa, mas que... porque a torre fala da mão de Deus, né? Então, é uma intervenção divina, tá? Por alguma razão, existia a necessidade de um ciclo se terminar, né? O passado, alguém está se atormentando, não consegue dormir de noite, e está querendo voltar para entregar, né? Lembram que apareceu aquele 10 de pentáculos no fundo, né? Aquilo é uma estrutura muito sólida, né? Na matéria. Mais uma, por favor. A Rainha de Pentáculos. É uma energia feminina, tá? Como caíram duas ali em cima juntas, eu vou tirar mais uma aqui, tá? A Rainha de Pentáculos, ela é muito firme, né? Muito autossuficiente. Parece que houve, talvez, essa torre, essa morte, né? Esse mundo, esse pajem, esse mundo, isso tudo foi a maneira que a espiritualidade, né, que o universo encontrou. 9 de copas. Ó. Gente, tá saindo carta demais aqui. A maneira que eu ia falar mais ou menos isso, tá? Porque a Rainha de Ouros, ela fala muito da minha estabilidade conquistada com o meu trabalho, né? Ela é uma mulher muito poderosa. A Rainha de Pentáculos, ela traz muita materialidade, né? Ela traz a energia de ser bastar, né? De ser, nutrir. Até porque ela traz, no trono da rainha, sempre trazem também, né, as copas, né? Que é, né, a parte feminina, tá? E aí continuamos com esse cavaleiro de pentáculos aqui querendo vir entregar alguma coisa, tá? E era o que eu ia dizer, o que tá me vindo aqui, essa leitura, houve essa necessidade aqui, tá? De tudo desmoronar, de tudo cair, para que nesse recomeço aqui, nesse renascimento, tá? Essa energia aqui pode ser homem, pode ser mulher, tá, gente? Não importa. Essa energia aqui, ela se voltasse para si, tá? É como dizer, eu vivi para essa relação, eu vivi para essa família, né? E eu vivi por essa estrutura aqui e eu esqueci de mim. Então eu tive que nascer de novo mesmo. Eu tive que me remontar, me reinventar aqui, né? Ela tá embaixo da morte e na frente, virada de frente para o sol. Então ela tá ali, né? Nova, né? É outra pessoa, tá? Então, o mundo, o sol, a morte e ela aqui, né? Para então, tá? Para então, ela poder compartilhar, né? A conquista dela, porque é como se como se a espiritualidade tivesse dito assim, ó, não, tu tá aqui, ó, sufocando aqui dentro, tá? Dessa relação aqui, né? Apesar de tu amar essa pessoa, né? Apesar de tu ter aí pode ser também trisal, tá, gente? Não, existe, né? A gente não pode fechar, né? Pode ser também, tá? Mas uma relação aqui, não importa quantas pessoas, 2, 3, 4, 20, não interessa. Houve a necessidade aqui de desestruturar isso
para que quando tu consiga te reorganizar, né? Bom, eu agora tenho que voltar pro eixo, porque aqui ainda temos um pajem, né? Então o pajem ele é juvenil, ele é uma criança ali, né? Então ele vai começar praticamente do zero. Ele vai aprender, reaprender, né? E era necessário aqui, isso aqui, ó, né? E eu conquistar as minhas coisas, eu ter aqui uma independência emocional, inclusive, porque aqui, ó, é um 10, né? Eu nutri tanto aos outros que eu esqueci de mim, tá? Então, para te poder dar para alguém alguma coisa, tá? Para te poder dividir aqui, né? Eu preciso ter primeiro, porque aqui essa pessoa tá sozinha, né? Então eu posso esperar que assim que eu sentar aqui no meu trono e eu alcançar aqui o que eu mereço, o que eu posso alcançar, eu tenho aqui a condição de fazer isso, né? Aí então eu vou poder receber, né? Essa aqui é do passado, né, gente? Essa pessoa, ela tá, olha o rei aí, ó. Essa pessoa vem aqui oferecer, né, uma nova oportunidade ali, né, um ourinho ali, ó, né, se é o mesmo ali, e aqui também, tá? Talvez demore um pouco, né, porque além de ser pentáculos os dois, né, o rei aqui, que seria o par dela, ele tá ali, né, cheio de, parece que ele tá sentado ali esperando, sei lá, a morte da Bezerra. Mas ele tá se atormentando aqui, tá? Ele quer vir, tá? Ele ou ela, né, gente? Ou eles ou elas, né? Como eu disse aqui, pode ser, sei lá, quantas pessoas, quantas vocês quiserem. Mas aqui, essa energia aqui, ela sente muita saudade, ela se atormenta, ela acorda de madrugada e não consegue dormir, né? Porque, né? E tá aqui com os olhinhos fechados ali, ó. O que adianta eu ter conquistado tudo isso se, né? Eu não me movimentar, se eu não me mexer, essa rainha aqui vai, né? Daqui a pouquinho ela não quer mais entregar isso aqui, né? Ela quer ficar aqui mesmo. Toma o gostinho, né? Tá, gente? É isso. Boa sorte aos envolvidos, se forem vocês, essa energia aqui, ó, que tem que se movimentar, ó, fiquem atentos, né, porque daqui a pouquinho a rainha aqui, ó, disse, não preciso mais, deixa eu ficar aqui com as minhas copas aqui, e muita copa, tá, gente, tem aqui, a gente viu rainha, rei de copas no fundo, né, tem bastante amor aqui, tá, o sol aqui também, né, fala de paixão, né, daquela coisa viva, né, de um sentimento vivo, tá? É isso aí. Boa sorte aos envolvidos aí, não esquece de deixar teu like, tá? E até mais.